Junji Ito consegue transformar o simples em algo profundamente único. Essa é mais uma parte da nossa série de vídeos que trazemos para vocês, onde abordaremos de maneira resumida em compilados cada uma de suas histórias que estão cheias dessas banalidades que se transformam em horror, medo e desconforto. Quando Mimi visitou seus pais, ela teve que cuidar de uma garotinha chamada Kei por eles estarem ocupados demais com o trabalho na padaria da família. Mas o problema era que Kei era uma menina extremamente grudenta que não largava dela nenhum instante por ter um medo além do normal de ficar sozinha. Mimi não conseguia entender a origem desse medo, mas algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. Misteriosamente, boa parte dos cômodos da casa ficaram sujos de fuligem e a mesma sujeira estava no rosto de Kei e no chão de alguns lugares em formatos de pegadas. Mimi achou tudo isso muito estranho porque os pés de Kei não estavam sujos e eles não eram do mesmo tamanho das pegadas. Mas as coisas só se intensificaram na noite em que ela ficou sabendo que Kei estava na casa deles a pedido de um amigo de seu pai porque a mãe dela tinha tirado a própria vida e ela ainda não sabia sobre isso. Mimi tentou entender o porquê de ela não gostar de ficar sozinha, e então Kei contou que sempre quando isso acontecia, uma figura muito escura aparecia ao seu lado e isso a deixava aterrorizada. Mimi a ouviu chorar só de tocar nesse assunto e tentou confortá-la dizendo que isso era apenas coisa de sua imaginação. Mas não demorou para Mimi presenciar o rosto dela ficando sujo como se uma mão a estivesse tocando para secar as suas lágrimas. Depois que pegou no sono, Mimi foi conversar com seus pais e disse para eles o que Kei tinha lhe dito sobre a coisa escura que aparecia ao lado dela. E para sua surpresa, eles ficaram assustados porque tudo isso se encaixava com o que havia acontecido com a mãe dela que tinha colocado fogo em si mesma. Mimi não queria acreditar que isso tivesse alguma ligação, mas quando ela voltou ao quarto, ela viu todo o quarto completamente tomado pelas fuligens, e isso estava acontecendo porque a mãe de Kei estava deitada com ela em sua cama. A presença amedrontadora do fantasma se materializou e começou a andar pelo quarto tentando alcançar Mimi, que estava com sua filha. Mas Mimi gritou por seus pais e ela desapareceu. A família de Mimi decidiu chamar um sacerdote para exorcizar o espírito e assim, depois de muito sofrimento durante o ritual, a mãe de Kei conseguiu se desapegar da vida terrena, mas deixou na casa a sua presença espalhando a sujeira de carbonização por todos os lados. Um comediante tinha morrido de uma hora para outra enquanto ele estava em uma turnê e ninguém conseguia explicar o motivo de sua morte. E o que deixava tudo ainda mais estranho e misterioso era que a sua expressão rígida deixava muito claro que ele estava sorrindo. Tsuguo tocou nesse assunto com seu amigo Keisuke, fazendo uma comparação com ele por ele não ser o tipo de pessoa que sorria com facilidade. Mas Keisuke achou que ele estava exagerando porque ele era apenas alguém mais sério que tinha passado por maus bocados na vida. Tsuguo então o convidou para um show de stand-up, dizendo que ele precisava relaxar mais um pouco, mas durante o show, apenas ele conseguiu aproveitar porque Keisuke não achou graça de nada, e ele era a única pessoa em toda a plateia que não estava rindo. Só que as coisas só pioraram quando uma dupla de mulheres chamada Pacífica Paz do Crepúsculo apareceu no palco. Keisuke não as reconheceu e até as achou bem entediantes, mas de repente, depois de alguns minutos, uma pessoa na plateia começou a rir e outras se contorceram da mesma forma em gargalhadas estridentes. E assim, todos estavam na mesma sintonia, rindo como nunca tinham rido antes. Quanto mais as mulheres falavam, mais a vontade de rir aumentava nas pessoas e era apenas Keisuke que estava ciente de que aquilo tudo não era normal. Mas elas perceberam que ele não estava sendo afetado e Keisuke saiu levando seu amigo à força com ele. Depois que tudo se acalmou, Keisuke pediu que Tsuguo jamais voltasse para ver aquele show, mas ele não deu muitas explicações sobre o que ele viu perto daquela dupla. Mas na mesma noite, Tsuguo foi abordado por elas e Keisuke, que estava em casa pensando que tudo aquele fato bizarro tinha acabado, recebeu uma ligação de seu amigo dizendo que ele estava do lado de fora de sua casa. Mas para sua surpresa, as duas mulheres da apresentação também estavam com ele. Elas se apresentaram e disseram que estavam procurando por ele porque elas tinham percebido que ele não riu em nenhum momento do show. E de novo, Tsuguo foi tomado por uma vontade violenta de rir. Keisuke tentou de tudo para fazê-lo parar e Tsuguo até mesmo estava pedindo que ele o ajudasse, mas nada adiantou. Ele foi obrigado a arrastá-lo para dentro de sua casa e lá ele contou que no dia da apresentação ele viu claramente o espírito delas saírem de seus corpos para mexerem nas pessoas para fazê-las rir compulsivamente. Keisuke explicou que podia ver esse tipo de coisa saindo das pessoas desde que ele era criança, e esse era o motivo para ele ser tão fechado porque os espíritos dos mortos também apareciam com dos vivos. Mas ainda assim, nada se comparava àquelas duas. Enquanto conversavam, eles foram surpreendidos pelos espíritos vivos que se manifestaram para perto de onde eles estavam.
Keisuke conseguiu resistir ao máximo, mas Tsugo e sua mãe não tiveram tanta sorte e começaram a rir até perderem suas forças. Depois de muito tempo sendo atormentados, Keisuke felizmente encontrou sua mãe bem, mas seu amigo acabou morrendo com a mesma expressão feliz do comediante que tinha sido encontrado morto. Quanto às duas, elas conseguiram ainda mais sucesso e sua dominação mundial através dos risos se tornou ainda mais possível depois que elas conseguiram um espaço no horário nobre da TV e passaram a atacar suas vítimas enviando seus espíritos por canais eletrônicos. Azumi, Amano e Ishida são 3 homens apaixonados por montanhas que se hospedaram em um resort para aproveitar o ambiente que tanto amam. Durante uma conversa sobre os perigos ocultos desses locais, Azumi começou a relatar um estranho acidente que teria acontecido recentemente naquela mesma região, mas ele foi interrompido pelo gerente do resort, que apareceu somente para confirmar a história. Ele disse que tinha visto a vítima que saiu sozinha no fatídico dia pela manhã. Nas palavras dele, ela era uma alpinista experiente e ainda assim ela desapareceu sem deixar rastros, mesmo tendo estado perto de várias pessoas nas trilhas. O seu corpo foi encontrado no fundo de um vale em uma área afastada um tempo depois, e isso levou a polícia a acreditar que ela tinha tirado a própria vida, porque o vale onde ela caiu ficava para fora da trilha a alguns metros, mas ele e nem a família acreditavam muito nessa hipótese. A partir dessa história, no mínimo esquisita, os 3 começaram a especular o que de fato poderia ter acontecido. Amano cogitou que ela tivesse desorientada pelo cansaço ou por uma rajada de vento, mas Azumi discordou porque eles já tinham passado pelo local do acidente e aquele ponto não tinha vento algum. A discussão tomou um rumo ainda mais sombrio quando Ishida decidiu compartilhar uma experiência bizarra que ele teve 5 anos antes de tudo aquilo. Ele contou que tinha saído de sua cabana em direção a um monte com outras pessoas. A serra estava completamente lotada nesse dia e todos seguiam numa única fila, até que de repente ele se viu sozinho quando os que estavam à frente cruzaram uma trilha. Apesar de não ter entendido o que aconteceu, Ishida não se preocupou tanto, mas isso mudou segundos depois quando ele viu ao longe o que parecia ser a silhueta de uma pessoa se aproximando em sua direção, e o que mais chamou sua atenção era o quanto aquela pessoa era extremamente magra. Quando a pessoa em questão se aproximou o suficiente, ele viu que ele estava sorrindo e isso o acalmou por um instante, mas seu corpo inteiro se arrepiou quando ele viu mais de perto que aquilo não era um sorriso, e sim uma expressão de puro ódio. Ishida ficou ainda mais assustado quando notou que o ritmo dos passos do homem não combinava com a velocidade que ele avançava, porque era como se ele estivesse deslizando para chegar mais rápido para perto dele. Ishida correu e por muito pouco não foi pego pela coisa que tinha começado a soltar um ar gelado de sua boca. Quando ele teve que cruzar o mesmo caminho para chegar até ali, ele sentiu o mesmo medo ao relembrar de tudo. E após ter ouvido sobre a morte misteriosa da alpinista, ele estava agora se perguntando se ela não tinha encontrado o mesmo monstro. O clima foi ficando cada vez mais macabro e Amano também contou algo assustador que ele vivenciou quando ele escalou os Alpes para tirar fotos às estrelas. Ele disse que enquanto estava dormindo em sua barraca, ele começou a ouvir um barulho estranho do lado de fora e algo começou a tocar no tecido, projetando suas mãos com força em sua direção para tocá-lo. Amano inicialmente pretendia ficar em silêncio para passar despercebido, mas quando isso aconteceu, ele começou a gritar e a coisa do lado de fora pressionou seu rosto na barraca, mostrando um sorriso assustador. E como se não bastasse, outras mãos e rostos também se estamparam em outras direções, dando a entender que havia mais de uma figura do lado de fora. Amano foi tomado pela coragem e no momento em que ele apontou a lanterna no rosto da coisa, a barraca voltou ao normal e ele saiu daquela montanha o mais rápido possível. E depois de ter ouvido a história de Ishida, ele estava se perguntando se eles não foram assombrados pela mesma criatura. Azumi pensou um pouco e percebeu que as coisas pareciam se encaixar e que talvez a alpinista tivesse sido forçada a sair da trilha porque tinha sido cercada pelas criaturas. Os 3 se entreolharam assustados e decidiram mudar de assunto para não se aprofundarem mais naquela atmosfera assustadora. Quando Mitsuyo tinha 10 anos de idade, sua mãe a levou embora para a casa de seus avós porque seu pai de uma hora para outra tinha decidido que ia transformar a casa deles numa hospedaria. O pai dela chegou a pedir demissão do trabalho e começou a se organizar para deixar tudo pronto. Mas sua esposa achava essa ideia completamente descabida porque, além da casa ser muito velha, ele não tinha experiência alguma nesse ramo. Ela tentou de tudo para fazê-lo mudar de ideia, mas nada adiantou. O pai de Mitsuyo a cada dia parecia estar mais certo de fazer isso e as coisas avançaram ainda mais quando ele começou a abrir um buraco num dos quartos onde ele disse que seria uma fonte termal, mas isso não fazia o menor sentido. Ele explicou que acreditava que a hospedaria daria certo porque em sonho, um de seus ancestrais lhe contou que havia uma nascente de fonte termal embaixo da casa.
Alguns dias depois, 2 clientes apareceram perguntando se havia algum quarto disponível. E embora a mãe de Mitsuyo tivesse tentado fazê-los irem embora, ele apareceu os convidando para entrar e dizendo que eles tinham chegado em boa hora porque ele já havia cavado mais de 20 metros de profundidade e não demoraria para eles aproveitarem da fonte termal. A mãe de Mitsuyo não aguentou mais toda essa loucura e ameaçou ir embora com sua filha porque ele já tinha mostrado que era uma causa perdida. Mas pouco antes de se prepararem para sair, Mitsuyo viu sair do buraco uma grande fonte de calor que dominou todo o quarto com seus vapores. O pai de Mitsuyo saiu do buraco com pequenas queimaduras, mas isso não parou. Pelo contrário, ele estava contente por saber que o seu sonho tinha sido realmente um presságio. Um tempo depois, Mitsuyo foi embora com sua mãe porque ele só conseguia pensar na finalização da hospedaria. 10 anos depois, Mitsuyo contou toda a história para seu amigo Fukushima, que ficou muito interessado no assunto. Ele perguntou por que elas não continuaram morando com o pai dela, mas Mitsuyo respondeu que elas preferiram se mudar porque, além do comportamento de seu pai ter ficado estranho, tinham começado a aparecer alguns hóspedes muito esquisitos. Fukushima pediu que ela fosse visitar a hospedaria com ele, já que havia tanto tempo que ela não via seu pai, mas ela se recusou e ele decidiu ir sozinho por estar muito curioso. Quando chegou na província onde ficava o estabelecimento, ele ficou sabendo que a hospedaria tinha sido fechada pelas autoridades. Mas ele surpreendentemente encontrou o lugar aberto e até mesmo o pai de Mitsuyo que o recebeu. Fukushima sentiu o ar muito úmido, além de um cheiro bizarro que acompanhava hóspedes muito estranhos. O pai de Mitsuyo explicou como tudo funcionava e disse que ele podia se banhar nas fontes termais a hora que quisesse, desde que não fosse para o meio. Fukushima se arrumou para o banho e assim que chegou perto, ele sentiu um certo incômodo com a cor avermelhada da água e com as pessoas esquisitas que estavam ali com ele. Tudo só piorou quando um dos homens disse que aquele era um lago de sangue que fervia com o fogo do inferno. E depois, tudo se transformou num caos terrível. Fukushima viu sair do buraco uma grande quantidade de pessoas que mais pareciam cadáveres e eles começaram a devorar tudo o que viam pela frente de maneira desenfreada. Fukushima acabou desmaiando de tanto medo e quando acordou, ele se viu dentro de uma casa completamente em ruínas. Mesmo desorientado, ele andou pela casa e viu seco o lugar onde antes ficava a fonte termal. Mas do buraco ainda subia um fino traço de fumaça branca acompanhados de barulhos misteriosos, provavelmente vindos do inferno. Ishida decidiu alugar um quarto numa pensão um pouco mais simples e a dona da propriedade lhe informou que aquele quarto antigamente pertencia à sua filha Shinobu e que ela decidiu alugá-lo para ter uma renda extra porque seu marido havia desaparecido. Quando ele deu uma volta pelas redondezas para conhecer o lugar, ele viu que tinha um beco do lado da casa que estava tapado por um muro muito alto que ainda tinha no topo uma cerca com arames. Ele ficou tão curioso que nem notou que havia um homem suspeito por perto o observando. À noite, ele conheceu a filha da senhora Chiyama, de 14 anos, quando ele desceu para jantar. Apesar de Shinobu ter ficado mais reservada enquanto eles comiam, quando ela foi até o quarto dele um tempo depois levando a ceia que sua mãe pediu que ela entregasse a ele, ela disse que ele podia usar à vontade suas coisas que estavam em seu antigo quarto. Mais tarde, Ishida, que estava tentando dormir, começou a ouvir uns barulhos estranhos vindos do beco ao lado de seu quarto porque pareciam risadas de crianças que estavam brincando. Mas isso era impossível porque aquele beco estava completamente selado. Só que os barulhos continuaram e mesmo não vendo nada por conta da escuridão, ele decidiu chegar o mais perto possível se segurando na janela de seu quarto para alcançar o muro. Com muito esforço ele conseguiu, mas não havia ninguém no beco. Pela manhã, ele conversou com Shinobu quando ela apareceu para ajudá-lo a organizar as suas coisas e ele aproveitou para contar o que tinha acontecido na noite anterior. Mas Shinobu apenas disse que isso era normal porque naquela região havia muitos becos e era comum os barulhos ecoarem entre eles porque ela também já tinha ouvido como se estivessem pessoas conversando ao lado. Ishida não ficou tão convencido, mas disse que ele tinha ido dar uma olhada e Shinobu pediu que ele não fizesse mais isso porque era perigoso e ele precisava dar valor à sua vida. No entanto, ele voltou a ouvir vozes no meio da noite, mas o mais estranho de tudo é que elas estavam sussurrando o nome de Shinobu. No dia seguinte, quando ele saiu para caminhar, Ishida foi abordado pelo homem que estava o espiando e ele pediu que Ishida lhe desse algum tempo para eles conversarem. Ele contou que ele também já tinha morado naquela pensão há uns 10 anos e que ele precisava revelar uma coisa para ele que ele estava guardando há muito tempo. O homem disse que suspeitava que tinha acontecido um assassinato naquele beco e que ele inclusive tinha visto um alçapão de ferro que dava acesso ao subsolo. Mas a coisa mais bizarra de todas era que perto do alçapão fixado na parede havia uma mancha no formato de 3 crianças.
Ishida ficou em silêncio ouvindo tudo e o homem continuou e disse que ele já tinha visto essas manchas se desprenderem da parede para saírem correndo dentro do beco e era por isso que ele achava que elas tinham sido mortas, mas Ishida não acreditou no que ele lhe disse. O homem disse que queria que tudo fosse mentira, mas que ele sabia que os corpos que ele viu eram reais. Ishida afirmou que isso não poderia ser verdade porque não tinha como ele ter visto os fantasmas correndo atrás da janela porque não havia uma janela que dava para o beco. Mas o homem pediu que ele procurasse direito porque ele estava certo da existência de uma. Embora tenha ficado desacreditado de tudo, Ishida acabou procurando a janela e a encontrou quando ele afastou o armário da parede que Shinobu tanto tinha insistido que ele usasse. Quando ele olhou para baixo, ele não só viu o alçapão, mas a silhueta na parede que lembrava a forma humana. Ishida desceu no beco usando uma corda que por algum motivo estava ali e descobriu que o número de silhuetas era maior. Ele abriu o alçapão e deu de cara com alguns cadáveres escondidos. Ele tentou voltar rapidamente para cima para chamar a polícia, mas Shinobu o derrubou com uma faca. Ela apanhou a corda e contou toda a verdade. Aquelas 3 crianças tinham sido valentões que implicavam com ela e que ela acabou matando. O seu pai descobriu tudo e decidiu murar o beco para acobertá-la, mas ela também o matou um tempo depois junto de 2 de suas colegas que ela não gostava. Shinobu disse que ela adorava vê-los do alto bufando de raiva querendo matá-la e que isso era como uma diversão para ela, mas ela nunca descia à noite, que era quando eles se desprendiam da parede. Ishida desmaiou por conta da queda e Shinobu decidiu descer para terminar o serviço, mas o que ela não esperava era que a corda ia se romper por ela tê-la cortado um pouco quando atacou Ishida com uma faca. E para seu desespero, ela não tinha como subir e os fantasmas tinham começado a se manifestarem. Depois de ter passado um tempo trabalhando no exterior, Akasaka voltou para sua casa com um sentimento estranho porque ele estava com receio do que poderia encontrar, já que na sua ausência ele foi obrigado a ajudar um ex-professor de biologia a morar em sua casa porque ele não tinha mais para onde ir com a sua família, e ele só fez isso porque seu irmão Seiji pediu muito. E como desconfiava, ele encontrou sua casa no puro caos. Tudo estava completamente imundo, a chave da casa tinha sido jogada do lado de fora em qualquer canto e nem mesmo havia mais eletricidade, mas o pior de tudo era a quantidade de mofo impregnado na comida estragada dentro da geladeira. Akasaka não aguentou e vomitou quando viu toda a nojeira, mas assim que ele chegou ao banheiro, ele viu que estava praticamente no mesmo estado tomado pelo mofo. Seu irmão chegou até a casa dele e Akasaka exigiu que ele explicasse o que tinha acontecido, porque o acordo era que o seu professor cuidaria de tudo enquanto ele estivesse fora. E como aquela foi ideia dele, Akasaka achava que ele tinha responsabilidade em tudo aquilo. Seiji tentou diminuir o impacto de tudo, dizendo que se ele soubesse que ele tinha voltado mais cedo, ele teria feito uma faxina, mas quando ele se deu conta do nível da sujeira, ele disse que o ajudaria. Só que Akasaka não queria esperar até ele voltar para limpar, então ele começou a limpeza ele mesmo. Embora não tenha conseguido deixar sua casa um brinco, ele ao menos manteve um mínimo de higiene da forma como podia. Akasaka tentou relaxar tomando um banho e se lembrou quando seu professor veio sondá-lo para morar em sua casa. Seiji o convenceu muito a ajudá-lo porque ele tinha perdido sua casa no incêndio, mas Akasaka nunca tinha se dado bem com ele porque ele até mesmo o agrediu e as pessoas na escola o achavam estranho por sua obsessão com mofo. O professor de Akasaka veio com sua família até a sua casa e a sua vontade de não aceitar aquela ideia de Seiji só aumentou quando ele conheceu o resto da família dele, que era muito esquisita, mas ele eventualmente cedeu. No dia seguinte, ele acordou não se sentindo muito bem e o cheiro de mofo não saía dele. E para sua surpresa, ele encontrou as paredes de sua casa completamente dominadas por um mofo que estragou tudo e emperrou portas de cômodos que ele nem conseguia abrir. Akasaka chamou um profissional para avaliar os danos, que ficou incrédulo por nunca ter visto nada daquele tipo, e o seu desprazer só aumentou quando ele descobriu que precisaria trocar tudo. Ele chamou seu irmão para reclamar mais um pouco e pediu que ele contasse a verdade porque ele queria saber para onde aquela família tinha ido e o que eles fizeram para deixarem a casa naquele estado. Mas Seiji disse que não sabia de nada e que eles foram embora sem lhe dizer nada. Obviamente essa resposta não o acalmou e o mofo foi se tornando cada vez mais incômodo, enrugando tudo o que tocava e estragando toda a estrutura da casa. Sempre que a cava avançava em seu deterioramento, Seiji era chamado para testemunhar o inexplicável porque não fazia sentido um mofo que resistia à limpeza continuar aparecendo e se comportando daquela forma. Seiji olhou para tudo aterrorizado e ele aconselhou seu irmão a ir embora o quanto antes. Como tinha percebido que Seiji estava escondendo algo, ele o forçou a contar a verdade e foi então que ele disse que a casa estava parecendo com o bebê da família do professor deles.
Seiji contou que um dia ele visitou a casa quando os pais das crianças não estavam e ele viu o bebê espalhando um mofo por onde quer que ele engatinhasse porque toda a sua pele parecia ser feita de bolor, mas até mesmo a filha mais velha parecia estar contaminada da mesma forma. Ele suspeitava que aquele mofo tinha sido uma experiência do professor e a Kasaka pediu para ir morar com ele a contragosto de Seiji, que temia ser infectado pelo mofo. A casa continuou se transformando em versões cada vez mais nojentas, grudentas e sufocantes. A Kasaka foi perdendo a sua sanidade e energia para sair do imóvel tomado pelo mofo que expelia esporos pretos de todas as direções e escorria um líquido escuro e viscoso. Sua pele começou a coçar muito, sendo um dos indícios da contaminação, e quando ele conseguiu abrir a porta selada que havia apodrecido, ele encontrou toda a família de seu professor morta e dominada pelo mofo. Mas infelizmente, não demorou para a Kasaka ser abatido pelo mesmo destino, se misturando à casa enquanto era absorvido pelo mofo misterioso. Nami começou a sofrer com alguns distúrbios alimentares depois que ela passou por algumas desilusões amorosas porque os garotos só gostavam de meninas mais magras. Ela começou a evitar as refeições e isso lhe gerou grandes problemas porque além de vomitar sangue todos os dias para forçar a comida para fora de seu estômago, ela também estava tendo pesadelos onde ela corria numa chuva de sangue e de repente, uma mão cheia de pequenos furos tentava tocá-la. Nami acordava assustada e o pior é que ela sempre estava suja de sangue. Nami inicialmente pensou que o sangue talvez fosse de seus vômitos noturnos, mas um dia as coisas caminharam por um caminho ainda mais sombrio. Quando estava indo para a escola, ela se deparou com Kazuya Tani, um menino de sua escola que era apaixonado por ela e que queria saber o motivo para ela não estar comendo. Nami o ignorou completamente, dizendo que isso não tinha nada a ver com ele, mas Kazuya insistiu e apareceu para ela dias depois com uma aparência um pouco diferente. Ela se assustou ao vê-lo tão magro e ele explicou que tinha parado de comer para incentivá-la a voltar a se alimentar. Nami pediu que ele parasse com isso porque ela sabia o quão prejudicial aquilo era, mas ela acabou se apegando a ele e os dois começaram a se aproximar. Nami contou sobre seus problemas para ele e Kazuya a convidou para ela ir até a sua casa porque ele queria mostrar uma coisa para ela. Assim que chegaram, ele a levou até um galpão e quando Nami entrou dentro dele, ela viu uma grande quantidade de morcegos no teto. Nami se assustou ao vê-los, mas Kazuya pediu que ela se acalmasse porque eles eram seus amigos. Ele estendeu sua mão para um deles, que a mordeu para beber o seu sangue. Nami olhou horrorizada para tudo isso e seu pavor aumentou quando um morcego foi na direção dela cuspindo o sangue que ele havia bebido. Nami o empurrou para longe, mas Kazuya disse que o morcego só estava tentando ajudá-la porque ele sabia que ela precisava de sangue. Ele revelou que todas as noites ele mandava os morcegos irem até o quarto dela para despejarem em sua boca o sangue que eles sugavam de seu corpo porque ele queria mantê-la viva. Nami não aguentou saber disso e saiu correndo para longe, mas Kazuya e seus morcegos foram atrás dela. O problema é que durante a perseguição ele acabou cruzando a linha do trem e foi completamente esmagado por ele. Seus pedaços foram espalhados para todos os lados e Nami viu os morcegos voarem de um pedaço para o outro bebendo o sangue de um membro decepado para despejar em outro como se quisessem mantê-lo vivo. Misteriosamente, as partes do corpo decepadas começaram a se mover e Nami ouviu a voz assustadora de Kazuya a chamando de algum canto escuro. Ela não suportou o choque e desmaiou. Quando acordou no hospital, sua família estava com ela e eles queriam saber o que eram todos aqueles furos em seu corpo. Nami voltou ao pesadelo da noite anterior assustada com os morcegos vampiros, mas ninguém acreditou nela. Depois que recebeu alta, ela continuou pensando no que tinha acontecido porque as autoridades não conseguiram recuperar a cabeça de Kazuya. E de repente, os morcegos apareceram e começaram a invadir o seu quarto. Nami saiu correndo desesperada pelas ruas e ela nem notou que foi guiada por eles para o exato local onde tudo começou. Ela viu os morcegos fazerem trilhas de sangue indo de um lado para o outro e, mais uma vez, ela ouviu a voz de Kazuya chamando por ela. Quando seguiu a voz, ela ouviu. Ele estava com uma aparência inumana, mas consciente dentro de sua nova versão. Nami não sabia o que estava acontecendo porque ela não conseguia sentir o mesmo medo de antes ao se deparar com ele. Por algum motivo ela tentou tocá-lo, mas após encará-la profundamente por alguns segundos, ele mostrou suas presas para ela e voou na forma de um morcego muito grande que se misturou aos outros que voavam no céu escuro. E assim como em seus sonhos, uma chuva de sangue caiu naquele dia em toda a cidade. Oshikiri visitou o pântano que ficava atrás da escola e decidiu avisar o comitê de limpeza da escola do qual ele fazia parte para que algo fosse feito com todo o lixo que ele tinha visto. Mas os outros alunos não gostaram muito dessa ideia porque rolavam boatos de que o pântano em questão era assombrado.
O presidente do comitê perguntou onde estava Kojima, o amigo de Yoshikiri, e ele respondeu que ele estava ocupado com alguns treinos de futebol, e que além dele, Kozue e Yumiko, que eram obcecados por Kojima, também tinham faltado àquela reunião para vê-lo jogar. Yoshikiri ficou responsável de avisar os três sobre a limpeza no pântano, mas além de Kozue e Yumiko, todo o seu fã-clube implorou para que ele não participasse disso porque seria muito perigoso. Elas acreditavam que Kojima seria um alvo fácil porque os boatos diziam que há alguns anos, um homem tinha se afogado e seu corpo nunca tinha sido encontrado porque o fantasma de uma mulher que em vida tinha sido abandonada o puxou para o fundo das águas. Kojima não deu muita importância para os conselhos porque, apesar de não acreditar muito em histórias de fantasmas, quando um assim aparecia, o que ele mais sentia era a vontade de ver se tudo era mesmo verdade. No dia da limpeza, Kojima pediu que Yoshikiri fosse com ele para pegar o lixo do alto de um barranco, e ele acabou deslizando e caindo dentro do lago. Os alunos se mobilizaram para ajudá-lo, mas eles não conseguiram encontrá-lo. As autoridades foram chamadas para começarem as buscas, mas por mais que tentassem, eles não conseguiam achar o corpo por conta do lodo e da grande proliferação de algas. Mas mesmo após dias de trabalho, nada mudou. Os alunos, com medo, começaram a acreditar que Kojima tinha sido levado pelo suposto fantasma que vivia no pântano, e outros boatos começaram a aparecer, como luzes estranhas que pairavam no ar perto da água. Alguns acreditavam que essas luzes poderiam ser parte do espírito de Kojima, mas Yoshikiri não acreditava nisso por um único motivo. Tudo aquilo tinha sido o plano de seu amigo, que combinou tudo com ele dias antes da limpeza no pântano. Kojima tinha pedido que Yoshikiri o ajudasse porque ele não estava mais aguentando ser o alvo da obsessão das meninas, principalmente de Kozue e Yumiko, que desde criança faziam da vida dele um inferno, se intrometendo para além do limite aceitável. Yoshikiri achou o plano dele um exagero, mas ele o ajudou a forjar a sua morte porque Kojima ia recomeçar a sua vida em outro lugar para evitar que as duas o seguissem, porque ele sabia que elas seriam capazes de fazer isso. Mas um dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Tanto o presidente quanto o vice do comitê de limpeza foram encontrados mortos dentro do pântano. Os alunos que participaram da limpeza pensaram que eles tinham sido amaldiçoados e que cada um deles morreria. Mas Yoshikiri continuava cético quanto a tudo isso, mesmo achando estranho. Um dia, Yoshikiri recebeu uma ligação e ele pensou que era seu amigo que até então por algum motivo não tinha entrado em contato com ele. Mas quando ele atendeu, era Kozue e Yumiko que estavam na linha. Yoshikiri foi até o pântano à noite para falar com elas porque elas queriam vê-lo nesse lugar. Ele não entendeu muito bem, mas quando soube o que elas queriam, ele ficou chocado. As duas pediram que ele mergulhasse no pântano para procurar Kojima porque elas não estavam mais aguentando ficar longe dele, mas ele obviamente negou. O problema é que misteriosamente a raiva delas por ele não fazer o que elas queriam fez o espírito vivo das duas saírem de seu corpo para intimidá-lo. Elas confessaram que tinham feito o presidente e o vice do comitê de limpeza procurarem por Kojima, mas que eles tinham falhado e morrido. Yoshikiri tentou dizer que seu amigo estava vivo e que tudo aquilo foi um plano porque ele não estava mais aguentando elas, mas elas não acreditaram e ele teve que fugir nadando até um ponto onde ele conseguiu se esconder. Os espíritos vivos delas o procuraram durante toda a noite e ele entendeu que elas eram o boato sobre as luzes reluzentes em cima do pântano. Quando conseguiu escapar com vida, Yoshikiri ainda foi chamado por elas algumas vezes, mas ele conseguiu manter distância. Ninguém sabia se a história do fantasma era verdade, porque Kojima de fato nunca mais apareceu, mas as pessoas ainda continuavam vendo as luzes dos espíritos vivos o procurando pelo pântano. Durante uma viagem no jardim de infância, um grupo de crianças que subiu a montanha para um piquenique desapareceu misteriosamente. Quando os pais souberam o que aconteceu, eles saíram imediatamente à procura de seus filhos, revoltados pela falta de atenção dos professores que tinham deixado aquilo acontecer. Até que depois de um tempo, eles a encontraram numa região da floresta densa, mas todas elas estavam estranhamente fincadas na terra úmida até a região próxima dos ombros. Os pais não faziam ideia do porquê elas estavam daquele jeito, e quando eles tentaram tirá-las dali, muita força foi necessária porque parecia que seus corpos ainda estavam mais enterrados do que eles poderiam supor só as olhando. O problema é que ao tirá-las do chão, eles não as encontraram como deveriam. No lugar de suas pernas estava um tronco tão esticado que mais parecia o corpo de uma serpente. As crianças que ainda mantinham uma ausência de expressão no rosto eram puxadas em vão para fora porque seus corpos estavam profundamente enraizados naquele solo. Não demorou para que elas fossem sugadas para seus respectivos buracos e seus pais tiveram que aceitar a dura realidade de que nunca mais as veriam.
Iwata, Kurata e Inoue faziam parte de uma sociedade de pesquisa de OVNIs administrada pelo médico Shono e sua filha Mariko, por quem eles eram apaixonados. Mas algo em relação a ela era estranho. Sempre que a olhavam de longe, eles conseguiam enxergá-la, mas quando Mariko se aproximava, ela sumia da visão deles mesmo estando diante deles. Os três não sabiam quando tudo tinha começado, e o mais bizarro é que as outras pessoas conseguiam vê-la normalmente. Iwata em particular achava que a vida estava sendo cruel com ele para deixá-lo longe da beleza da mulher que ele amava e que ele conheceu num simpósio sobre OVNIs organizado pelo município. Iwata e os outros se aproximaram dela participando das reuniões sobre avistamentos de objetos voadores não identificados que aconteciam na casa de seu pai. No começo, o interesse pelos avistamentos era genuíno, mas logo todos os homens passaram a ir aos encontros apenas para vê-la e não demorou para as mulheres do grupo deixarem de comparecer. O pai de Mariko percebeu o que estava acontecendo e só não desfez o grupo porque sua filha, que amava o assunto, insistiu muito. E o curioso é que foi mais ou menos nessa época que Iwata e os outros começaram a deixar de vê-la quando ela estava perto. Um dia, Kurata decidiu confessar ao grupo que ele achava que tinha sido abduzido por aliens porque a sua memória estava muito nebulosa, e sempre que ele se forçava a lembrar de um período de sua vida que foi apagado de sua cabeça, ele se via num quarto branco tomado por uma luz ofuscante que mostrava a silhueta de figuras humanoides. Kurata contou que acordou um tempo depois numa praça sem saber de nada e que foi exatamente após isso que ele passou a não conseguir mais vê-la. Ele aproveitou para confessar o seu amor e, com medo, disse que ele tinha encontrado uma pequena incisão em sua cabeça que era prova de que os aliens fizeram algum tipo de experiência nele. Os outros homens que também tinham passado pelo mesmo começaram um alvoroço e tentaram agarrá-la à força, mas o pai de Mariko apareceu e exigiu que eles fossem embora porque o grupo de investigações de OVNIs não ia mais existir. Mariko ficou inconsolável por conta da decisão de seu pai, que estava bebendo com Sano, um membro novo do grupo que a protegeu dos outros homens. Ele insistiu que Sano continuasse bebendo e, após apagar embriagado, o pai de Mariko chamou seu assistente para ir até a sua casa. Shono começou então uma cirurgia na parte posterior da cabeça de Sano para também deixá-lo como os outros porque ele não queria aqueles homens obcecados por sua filha. Shono inseriu uma microcápsula dentro do crânio dele para reagir aos brincos de Mariko, que emitiam uma onda eletromagnética que era capaz de interferir no córtex visual deles, fazendo o cérebro não identificar Mariko, embora a retina consiga captar a imagem dela. Sano acordou horas depois num hospital completamente assustado. Ele acreditava que tinha sido obra dos alienígenas, mas depois ele se lembrou de tudo ter acontecido depois que ele bebeu com o pai de Mariko. A polícia levou Shono para prestar depoimento e quando Iwata foi correndo até a casa dele para saber se Mariko estava bem, ele viu que os homens a tinham capturado. Iwata até tentou salvá-la, mas eles o nocautearam e a mataram brutalmente em um dos cantos de sua casa, devido à intensa obsessão que eles tinham por ela ter se transformado em algo violento. Todos os membros após isso tiveram as microcápsulas retiradas de seus cérebros e eles passaram o resto de suas vidas arrependidos pelo que fizeram. Mas o estranho é que Iwata foi o único que continuou tendo visões de Mariko por sua mente ter retido memórias visuais dela, que ele não conseguia identificar na época em que a viu. Depois de fugir com seu namorado Tomio e passar a morar com ele, Madoka teve que suportar o estranho medo de seu companheiro que se recusava a sair debaixo de seu futon porque alguma coisa estava o assustando. Ela tentou várias vezes perguntar do que ele tinha tanto medo, mas ele sempre dizia a mesma coisa, que o mundo estava repleto de monstros de todos os tipos. O problema é que ela não conseguia vê-los mesmo quando ele apontava para a direção onde eles supostamente deveriam estar. Tomio continuou nesse estado e se recusou a procurar ajuda. No começo, o medo lhe perseguia, mas ele ainda saía de dentro do futon para ir ao banheiro. Só que agora tudo estava tão intenso que ele tinha começado a usar fraldas e era sua namorada quem tinha que cuidar de tudo isso. Durante o dia ela trabalhava e à noite o fazia companhia lidando com qualquer coisa que ele precisasse. Quando ela estava próxima de seu limite físico e mental, um dia durante a noite, ela acordou e viu no teto de seu quarto tantos monstros que era difícil contá-los e distingui-los. Madoka gritou assustada e ainda dentro do futon, Tomio pediu que ela o perdoasse e então apontou para uma das criaturas. Uma mulher que carregava um saco nas costas e que Tomio dizia que tudo isso era por conta dela. Ele confessou que foi ele quem a trouxe para a casa deles e tudo tinha acontecido numa noite em que ela tinha saído. Apesar de não saber nada sobre ela, ele a levou para dentro e a traiu com aquela criatura que revelou ser uma bruxa. Madoka correu perante a confissão e a presença daquela quantidade terrível de monstros. Um mês depois, quando ela voltou para vê-lo e levantou parte do futon, ela o encontrou completamente tomado por um mofo brilhante que tinha criado uma colônia.
Tomio não perdeu a vida por pouco e exames posteriores comprovaram que aquele mofo tinha efeitos alucinógenos. Shikishima, um professor do ensino médio, pegou no flagra alguns alunos no banheiro fumando. Ele os repreendeu, lhes deu uma advertência, mas quando ele já não estava mais por perto, Shirai pediu que seu amigo Kondo fosse com ele até um grupo secreto que ficava na casa de Nakaya, que era a pessoa que disponibilizava os cigarros para todo mundo. Kondo acabou indo a contragosto e quando chegaram na casa de Nakaya, ele não gostou nada do que viu porque a fumaça do produto que o próprio Nakaya fez tinha uma cor escura, um sabor estranho e ele causava uma sensação meio obscura. Nakaya disse que as observações dele se encaixavam perfeitamente naquele produto específico porque ele tinha usado folhas de algumas plantas que cresciam ao lado de um crematório que diziam que eles jogavam a cinza dos mortos na mata ao lado. Kondo não gostou nada de saber que eles estavam tragando folhas queimadas que tinham sido adubadas por cinzas humanas. Ele convenceu Shirai a ir embora com ele quando eles o viu num transe soltando aquela fumaça preta pelos olhos, nariz e boca. Shirai disse que não tinha visto isso e ele pediu que Kondo fosse com ele até o crematório porque assim ele poderia pegar as folhas das plantas na frente de Nakaya. Kondo seguiu com a insistência do amigo e a atmosfera do lugar realmente combinava com a mesma sensação que ele teve quando os viu aspirando e expirando aquelas folhas queimadas. Ele pediu que Shirai não continuasse fazendo aquilo porque havia algo de muito errado, mas Shirai já estava completamente dominado. Enquanto isso, na escola, o professor Nakayama, que tinha advertido os alunos, estava na sala com os outros professores fazendo o mesmo, sendo dominado por aquelas cinzas humanas. Amy era uma jovem que conseguiu entrar no mundo das modelos com a condição de que todas as fotos que seriam tiradas dela deveriam mostrar todo o seu corpo. O seu agente Nomura garantiu que eles fariam de tudo para que nem mesmo a fotografassem sem sua permissão. Desde pequena, Amy sempre teve medo de ser fotografada porque ela não gostava de ser enquadrada nas fotos com parte de seu corpo faltando. Seu desconforto irracional era tão grande que ela passou parte de sua vida rejeitando qualquer pedido para fotos e ela só os aceitava quando eram fotos do corpo inteiro. Nomura, que estava empolgada para começar a trabalhar com ela, a levou para conhecer uma outra profissional e veterana da agência chamada Fuchi. Amy ficou perturbada com a aparência intimidadora de Fuchi, que não parecia ser daquele mundo, mas ainda assim ela se apresentou cordialmente. Nesse momento, Fuchi apenas abriu a boca e mostrou uma grande quantidade de dentes pontiagudos e depois saiu sem dizer nada, deixando para Amy a impressão de que na verdade ela era um monstro. Um mês depois, Amy percebeu que seu acordo não foi cumprido porque diversas fotos suas faltando partes de seu corpo estavam estampadas nas revistas de moda. Ela ligou para reclamar sobre isso, mas seu agente disse que ele não podia fazer nada se o público queria fotos com close. Apesar de profundamente incomodada, ela aceitou porque ela era apenas uma modelo iniciante que não podia sair reclamando só porque as fotos não saíram como ela queria. E quando a noite veio, ela parou para pensar no porquê ela tinha tanto medo de se ver em fotos com partes de seu corpo recortado. Quando decidiu que ia se esforçar para superar isso, Amy folheou uma revista de moda e deu de cara com Fuchi e seu rosto monstruoso. Ela disse para si mesma que não entendia como ela podia ser modelo com uma aparência daquelas e, de repente, uma outra voz surgiu em seu quarto. Fuchi estava parada atrás dela com uma expressão ainda mais terrível. Amy perguntou como e quando ela tinha aparecido ali, mas Fuchi a matou. Quando encontraram seu corpo, Amy estava sem seus braços e pernas que tinham sido devorados por Fuchi e, estranhamente, o chão onde ela foi deixada estava marcado com fitas como se ela estivesse num enquadramento. Depois de presenciar coisas estranhas no apartamento ao lado, Mimi decidiu se mudar. Mas as coisas não foram bem como ela esperava, porque apesar do preço bem em conta, sua varanda dava de cara para um cemitério meio abandonado. Mimi já sabia da existência do cemitério, mas ela tentou não dar muita atenção para isso. Seu namorado, Naoto, a visitou só para ver os túmulos que ela tanto comentou. Eles caminharam um pouco pelo local e, ao ver a terra elevada, Naoto explicou que provavelmente tinham enterrado alguém ali. Mimi ficou assustada com a informação de que tinham enterrado um cadáver perto da janela dela e seu medo só aumentou durante a noite quando ela começou a ouvir uns barulhos estranhos vindos das lápides. Mesmo com medo, ela foi averiguar de fininho, mas só encontrou o escuro da noite. No dia seguinte, Mimi conversou com seu vizinho perguntando se ele não tinha ouvido o barulho, mas ele respondeu que não. Ela decidiu andar um pouco pelo cemitério e notou que algumas das lápides estavam viradas como se algo tivesse mexido nelas. Depois disso, ela passou a ouvir o mesmo barulho praticamente todas as noites, e não foi difícil imaginar que eram lápides se mexendo sozinhas.
E um dia, ela viu claramente algumas luzes brilhantes voando entre os túmulos. Luzes que só podiam ser espíritos. Mimi contou tudo para Naoto, mas ele quis encontrar uma lógica para toda a esquisitice. O problema é que Mimi se sentiu observada. Ela mostrou a ele as lápides remexidas e depois de analisarem a situação com mais calma, eles perceberam que de alguma forma as lápides tinham sido mexidas para ficarem de frente para o apartamento dela. Às 2 da manhã, eles viram os espíritos voando no escuro ao redor de uma silhueta humana que nada mais era do que o vizinho de Mimi, que parecia estar fora de si revirando os túmulos para ficarem de frente para a casa dela. Ele mexeu em mais alguns, até que Naoto gritou perguntando o que ele estava fazendo, e isso o fez despertar de seu transe. O túmulo caiu em cima dele, o fazendo entrar dentro de uma cova. Os dois decidiram chamar a polícia para saberem o porquê ele estava fazendo isso, e no dia seguinte, as pessoas se reuniram no cemitério quando souberam que os túmulos estavam sendo profanados. Aos poucos, as lápides foram voltando para sua posição inicial, mas ninguém sabia por que aquele homem estava as virando. Mimi expressou seu incômodo de continuar morando ali, e mais tarde no mesmo dia, seu vizinho pediu desculpas a ela e ela soube através dele que ele mexia nas lápides porque ele gostava de ser observado pelos espíritos. E à noite tudo voltou a acontecer. Mimi não entendia o porquê daquilo e pensou que talvez ele fosse uma pessoa com problemas. Ela continuou observando por um tempo até que viu impresso nos túmulos uma grande quantidade de expressões humanas. Mimi gritou de medo e no dia seguinte, os familiares de seus entes enterrados fizeram um protesto e o vizinho de Mimi teve que ir embora. Ela não sabia se ele estava fazendo a mesma coisa em outro cemitério. As lápides foram realocadas mais uma vez. O problema é que Mimi nunca deixou de ser observada porque muitas delas continuaram viradas para a direção de sua casa. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou dos contos, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor com maior explicação, referências e análises e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.